Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender aí do horário que vocês estão me assistindo. Para dar prosseguimento aí à nossa próxima peça, hoje nós vamos falar sobre os memoriais finais, as alegações finais, por meio aí na forma de memoriais. Gente, é uma peça super importante, que tem aí grandes chances, né, de cair na sua segunda etapa da OAB, e vamos, então, fazer um breve resumo sobre os memoriais finais e, ao final, nós vamos fazer a nossa peça em conjunto, beleza? Pessoal, os memoriais finais, eles, na verdade, as alegações finais no processo penal, em regra, deveria ser oferecido na forma oral. O próprio artigo 403 do Código de Processo Penal estabelece que os memoriais finais, eles vão ser oferecidos através aí de alegações orais, tá? 20 minutos, prorrogável por mais 10 minutos. Então, primeiro seria aí a acusação, seja o Ministério Público ofendido, tendo esse prazo prorrogável 20 minutos por mais 10, ou se não, e aí, posteriormente, a defesa teria esse prazo. Só que vocês vão ver que no cotidiano, né, na prática, o que se tem é que o juiz abre esse prazo para que as partes elas ofereçam as suas alegações finais através de memoriais. O próprio Código de Processo Penal, no seu parágrafo 3º, no artigo 403, parágrafo 3º, estabelece essa possibilidade. Então, vou colocar aí na tela para vocês, para nós verificarmos a respeito dessa questão. Vejam aí o artigo 403 do Código de Processo Penal. O que fala? Não havendo requerimento de diligências ou sendo indeferido esse requerimento, serão oferecidas as alegações orais por 20 minutos, respectivamente, pela acusação e pela defesa, prorrogáveis aí por mais 10 minutos, proferindo o juiz a seguir a sua sentença. Então, na audiência de instrução e julgamento, o correto seria que, na própria audiência, finalizou-se a instrução, ouviu-se as testemunhas, foram produzidas as provas, não havendo outras diligências, as partes teriam que ofertar as suas alegações finais de forma oral e, em seguida, o juiz deveria proferir a sua sentença, na própria audiência de instrução e julgamento. Só que vejam que o parágrafo 3º traz aí esta exceção para que as partes, a defesa e a acusação, tragam as suas alegações finais na forma de memoriais. Vejam que traz o parágrafo 3º. O juiz poderá, considerada a complexidade do caso ou o número de acusados, conceder às partes o prazo de 5 dias sucessivamente para apresentação de memoriais. Nesse caso, o juiz ele vai ter o prazo de 10 dias para proferir a sua sentença. Então, vejam, pessoal, o próprio Código de Processo Penal traz aí a possibilidade das partes da defesa e da acusação apresentar as suas alegações finais na forma de memoriais. E qual que é o prazo? Exatamente o prazo de 5 dias. Só que vejam aí o que dispõe o artigo 404 do Código de Processo Penal. Ordenada a diligência considerada imprescindível de ofício ou a requerimento da parte, a audiência será concluída sem as alegações finais. Então, vejam que se for visualizado na audiência de instrução e julgamento que devem ser realizadas outras diligências, aí a audiência ela vai ser finalizada com a determinação da realização dessas diligências sem a apresentação das alegações finais orais. E aí vejo que coloca o parágrafo único. Realizada em seguida a diligência determinada, as partes elas apresentarão no prazo sucessivo de 5 dias as suas alegações finais por memorial e no prazo de 10 dias o juiz proferirá a sua sentença. Então, vejam, pessoal, que na audiência de instrução e julgamento, não havendo diligências a serem realizadas, as alegações finais, em regra, elas serão oferecidas de forma oral. Só que
A depender do caso, pela complexidade do caso ou o número de acusados, o juiz pode conceder à parte o prazo de 5 dias para apresentar as suas alegações finais na forma de memorial. Ou, no segundo caso, aí pelo artigo 404, caso o juiz verifique na audiência de instrução e julgamento a necessidade de realização de diligências, vai ser encerrada a audiência sem a necessidade, sem a realização das alegações finais, quando, posteriormente, as partes vão ter aí o prazo de 5 dias para apresentar as suas alegações finais. Por isso, quando você identificar a sua peça, vejam se foi realizadas diligências ou se não foram feitas diligências para você fundamentar a sua peça ou no artigo 403, parágrafo 3º, ou no artigo 404, parágrafo único, tá? Além disso, gente, os memoriais finais, ele é uma peça que vai te trazer aqui uma gama de possibilidades para você alegar. E quando você for, quando eu estiver trazendo, por exemplo, lá o enunciado para você, você tem que grifar todas aquelas questões que você acha que você pode alegar em sede de memoriais finais. Qual que é o objetivo principal dos memoriais finais? É a absolvição do seu cliente, do réu. Então, pessoal, você vai trazer aqui aquelas hipóteses de absolvição trazidas pelo artigo 386 do CPP. Lembrando que lá na resposta escrita à acusação, que vimos na semana passada, o nosso objetivo principal era a absolvição sumária. Aqui, nós vamos pedir a absolvição do nosso cliente, tá? Com base no artigo 386 do CPP. Só que, muito além disso, pessoal, nós também vamos discutir outras teses, né, subsidiárias à absolvição. Então, caso Vossa Excelência não entenda pela absolvição, que seja fixada a pena mínima, e aí nós vamos analisar na questão sobre a questão da fixação, sobre o regime inicial de cumprimento de pena, sobre a possibilidade de substituir a pena por restritiva, a pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos, a possibilidade da suspensão da pena, condicional da pena. Tudo isso tem que ser analisado também aqui nas alegações finais. Outro exemplo, por exemplo, a gente quer excluir uma qualificadora. Aonde nós vamos alegar? Nas alegações finais. Nós queremos excluir que o juiz exclua uma circunstância agravante. Aqui nas alegações finais. Nós queremos que o juiz ele reconheça uma circunstância que atenue a pena do nosso cliente. Nós vamos pedir também aqui nas alegações finais. Ou nós vamos querer que reconheça algum tipo de privilégio. Tudo aqui nós temos que alegar nas alegações finais, tá? Nós temos que exaurir toda a matéria. Inclusive, pessoal, analisando se há alguma nulidade, se há um vício que torna aquele processo nulo, para que, obviamente, seja feita nova instrução ou que sejam declarados aqueles atos que contêm esses vícios. Então, é importante que vocês tenham em mente que a peça nós temos que exaurir todo tipo de defesa do nosso cliente aqui nos memoriais finais, para ao final ou ser decretado nulo, ou ser absolvido o nosso cliente, ou que ele pelo menos seja condenado à pena mínima, ou seja substituída por pena privativa, por pena restritiva de direito, ou seja feita aqui a suspensão condicional dessa pena. Tudo isso nós temos que analisar nos memoriais finais. Beleza? Vou trazer aqui para vocês os slides para nós trazermos aqui e ficar bem para vocês aí a visualização a respeito dos memoriais finais. E no nosso próximo bloco, nós vamos fazer conjuntamente a peça que propus aí que vocês fizessem, tá? Vou fazer então a nossa apresentação aqui agora dos nossos memoriais finais. Então, vejam aí comigo, tá? Os memoriais finais, então, gente, todas as vezes que o último momento processual do enunciado da sua questão for
ao final da audiência ou instrução probatória ou da instrução criminal, o Ministério Público ou o ofendido requereu a condenação nos termos da denúncia, a peça cabível será as alegações finais na forma de memoriais. Tá? Então, quando você estiver diante de um caso em que foi exaurida a instrução, foram produzidas as provas, falta aqui a sentença do juiz, o meio termo aqui são os memoriais finais, tá? Seja lá com fundamento no artigo 403, seja com fundamento no artigo 404. É o que eu trouxe para vocês. O artigo 403 é caso não seja determinada nenhuma realização de diligência. Agora, o artigo 404 é caso tenha o juiz determinado algum tipo de diligência, após o cumprimento dessas diligências, as partes terão aí o prazo de 5 dias para apresentar as suas alegações finais. Amanda, para quem eu vou dirigir os meus memoriais finais? Eu vou endereçar ao juiz competente para o julgamento daquela causa. Então, o juiz que instruiu o processo, ele vai ser o competente aí para eu dirigir os meus memoriais finais, podendo ser tanto o juiz criminal estadual, a depender aí se for um crime de competência do juiz estadual, ou um crime ou um juiz federal, quando se tratar aí de crime de competência da Justiça Federal, ou também, pessoal, do júri, né? Se estivermos diante de um caso de um crime contra a vida, beleza? Então, a competência vai ser aí do juiz responsável pela instrução do processo, pelo julgamento do processo. Vejam aí, a legitimidade. Quem que são, na verdade, as partes legítimas para apresentar os memoriais finais? Primeiramente, quem vai apresentar? O MP ou o ofendido, em caso aí de denúncia ou queixa-crime. Então, num primeiro momento, quem vai apresentar os memoriais finais? O MP ou o ofendido. Posteriormente, após a apresentação dos memoriais finais pelo MP ou ofendido, a defesa ela vai apresentar os seus memoriais. Além disso, também é possível que o assistente de acusação também apresente memoriais finais, caso ele esteja habilitado no processo nesse período, tá, pessoal? E o prazo, é o que eu falei para vocês, o prazo dos memoriais, eles são de 5 dias, a contar do dia seguinte da intimação. Então, se a parte foi intimada no dia 15 de março de 2022, que é uma terça-feira, vai começar a contar o seu prazo a partir do dia seguinte, a partir do dia 16 de março, que é uma quarta-feira. E aí se conta os 5 dias que não poderão ser terminados em dias que não sejam úteis. Então, se terminou num domingo, vai terminar, obviamente, na segunda-feira, tá? Caso não seja dia útil, a contagem se inicia no primeiro dia útil subsequente. É o que estabelece a própria súmula 710 do STF. No processo penal, contam-se os prazos da data da intimação e não da juntada aos autos do mandado ou da carta precatória ou de ordem. Então, eu fui intimada, começa a contar do dia seguinte ao da minha intimação, beleza? As principais teses, é aquilo que eu falei para vocês. Aqui nos memoriais finais, nós vamos tentar exaurir todas aquelas teses que possamos arguir para defender o nosso cliente, seja de nulidade, seja de excludente de punibilidade, por exemplo, a prescrição, a absolvição, o afastamento das qualificadoras, das agravantes e das causas de aumento de pena, o reconhecimento de atenuantes e causas de diminuição de pena, fixação de regime inicial de cumprimento mais benéfico, conversão em penas restritivas de direito e suspensão condicional da pena. Além disso, eu também coloquei para vocês sobre a análise se foi ou não oferecida a suspensão condicional do processo pelo Ministério Público, caso o seu cliente ele tenha essa possibilidade e se a pena mínima abstrata cometida ao crime for menor ou igual a 1 ano, tá? Tudo isso aqui pode ser analisado lá dentro das alegações finais.
Vou trazer aqui, vou mostrar aqui para vocês também a respeito das nossas teses de absolvição, previstas lá no nosso artigo 386 do CPP. Vamos, então, para o nosso artigo 386. O que diz ele? Olha, da sentença, vejam aí o artigo 386, que vai ser o nosso objetivo, que, gente, principal dos nossos memoriais, que é a absolvição do nosso cliente. O juiz, então, absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça: 1. Estar provada a inexistência do fato, ou seja, não há provas da materialidade, não tem aqui provas de que o fato aconteceu. Não tem. Então, não aconteceu aquele fato. Não é nem a provas, não, gente. O fato não aconteceu, tá? E aí, o segundo, não haver prova da existência do fato. Então, não houve prova da existência da materialidade. Aqui, no primeiro inciso, não tem materialidade, não, o fato inexiste. É como se alguém tivesse imputado o fato a outra pessoa, sabendo que aquilo não aconteceu. E aí vai ser absolvido por estar aí provada a inexistência desse fato. E no segundo, quando não houver, quando o juiz aí estiver na dúvida em relação se o fato ocorreu ou não. Aí nós vamos depender aí da prova. Não houve prova da ocorrência da materialidade. Beleza? 3. Não constituir o fato infração penal. Ou seja, pessoal, o fato é atípico, seja pela tipicidade formal, ou seja, aquele fato, o que aconteceu não está descrito como um crime. Então, isso nós estamos diante da tipicidade formal. O fato não é definido como crime. Seja pela questão da tipicidade material, ou seja, Amanda, não houve lesão suficiente ao bem jurídico que justifique aqui a pena. Então, qual que é o principal, a principal tese? O princípio da insignificância. Imagine uma pessoa que, em evidente estado de miserabilidade, furtou macarrão, carne, enfim, no supermercado, de valor irrisório, 10, 15, 20 reais. Nós estamos diante de um caso do princípio da insignificância, onde que o juiz vai reconhecer a tipicidade não formal, porque o fato, o que o nosso cliente fez, ele está descrito como um crime, mas não houve lesão ao bem jurídico a justificar a instauração do processo. Beleza, pessoal? Inciso 3. Não constituir o fato infração, é o que eu acabei de falar, da atipicidade. Perdão, pessoal. Inciso 4. Estar provado que o réu não concorreu para a infração penal. Então, aqui nós temos uma prova cabal de que o réu não é o autor. Então, nós não temos o quê? Prova da autoria. Ou não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal. O juiz está na dúvida. Não sei, talvez não tem prova robusta o suficiente de que foi o réu o autor daquele crime. Ou, inciso 6, existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena, ou mesmo se houver fundada dúvida sobre sua existência. Ou, o último inciso, não existir prova suficiente para a condenação, o chamado quê? Indúbio pro réu. Tá, pessoal? Então, vejam aí, o inciso 6, que eu acabei de falar para vocês, existem circunstâncias que excluam crime ou isentam o réu de pena, nós estamos falando aí das cláusulas de excludentes de ilicitude ou das cláusulas excludentes da própria culpabilidade, tá, pessoal? Então, vejam aí, o 386 traz essas hipóteses em que o réu ele pode ser absolvido, e é esse o nosso objetivo quando nós estiver diante aí de um memorial final, memoriais finais. Beleza, pessoal? Então, o nosso objetivo como advogado do nosso cliente aqui nos memoriais finais é que ele seja o quê? Absolvido, tá? A nossa principal tese,
obviamente, vai ser sempre nesse sentido, a absolvição do nosso cliente por algum daqueles incisos que acabamos de ler. Beleza, pessoal? Tranquilo? No próximo bloco, então, nós vamos tratar sobre o nosso exemplo, o nosso caso concreto. Conto com vocês. Obrigado por estarem até aqui comigo. Até o nosso próximo bloco.